Hoje vamos juntos até o fim do livro de Êxodo, e o que você vai ouvir aqui vai te surpreender, porque esses capítulos finais guardam uma das cenas mais gloriosas de toda a Bíblia. Fica até o final, porque a mensagem de hoje é poderosa. Êxodo 34. As novas tábuas e a renovação da aliança. Depois do pecado do bezerro de ouro e das primeiras tábuas quebradas, Deus chamou Moisés novamente. Ordenou que ele talhasse 2 tábuas de pedra iguais às primeiras e subisse ao Monte Sinai de manhã cedo, sozinho. Nenhum homem poderia aparecer em todo o monte. Nem rebanhos, nem gados poderiam pastar perto dali. Moisés talhou as 2 tábuas, levantou cedo e subiu ao monte, como Deus havia ordenado. E o Senhor desceu numa nuvem e se postou com ele ali, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas que não inocenta o culpado, visitando a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés se prostrou rapidamente até ao chão e adorou, e pediu que o Senhor andasse no meio deles, e que os perdoasse e os tomasse como herança sua. Então Deus renovou a aliança. Disse que faria maravilhas diante de todo o povo, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. E reafirmou os mandamentos sobre não fazer aliança com os povos da terra, sobre derrubar os altares pagãos, sobre não adorar outros deuses, sobre guardar a festa dos pães asmos, sobre os primogênitos, sobre o sábado, sobre as 3 festas anuais, sobre não oferecer sangue com fermento, sobre as primícias. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas nas mãos, não sabia que a pele do seu rosto estava radiante, porque havia falado com Deus. Arão e todos os filhos de Israel olharam para ele e tiveram medo de se aproximar. Mas Moisés os chamou, e eles vieram. Moisés lhes transmitiu tudo o que o Senhor havia dito, e quando terminou de falar, colocou um véu sobre o rosto. Sempre que entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu, e ao sair, transmitia as instruções ao povo com o rosto descoberto e radiante. Depois, colocava o véu novamente. A glória de Deus havia deixado uma marca visível no rosto de Moisés. Quem olhava para ele via algo diferente, algo que não vinha deste mundo. Êxodo 35. A oferta do povo e os artesãos. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado. Primeiro, reafirmou o sábado. 6 dias se trabalharia, mas no 7º dia haveria descanso sagrado. Quem trabalhasse no sábado seria morto. Então veio o chamado para as ofertas voluntárias. Moisés convidou todo aquele cujo coração estivesse disposto a trazer as contribuições para o Senhor: ouro, prata, bronze, fios de azul, púrpura e carmesim, linho fino, cabelos de cabra, peles, madeira de acácia, azeite, especiarias, pedras preciosas. E todo o povo saiu. E voltaram, homens e mulheres, todos os que tinham coração disposto, trazendo broches, brincos, anéis, colares, todo tipo de objeto de ouro. As mulheres habilidosas fiavam com as próprias mãos e traziam o que haviam fiado. Os líderes trouxeram pedras de ônix e pedras preciosas. O coração do povo havia mudado desde o episódio do bezerro de ouro. Agora davam com alegria. Então Moisés apresentou ao povo os artesãos escolhidos por Deus, Bezalel e Aholiabe, cheios do Espírito de Deus,
com sabedoria, entendimento e conhecimento para executar todo tipo de obra artística. Êxodo 36, a construção do tabernáculo. Os artesãos receberam de Moisés todas as ofertas que o povo havia trazido, e o povo continuava trazendo ofertas voluntárias, manhã após manhã. Mas chegou um momento em que os artesãos tiveram que parar o trabalho e ir falar com Moisés. O povo estava trazendo mais do que o necessário. Moisés então proclamou pelo acampamento que ninguém mais precisava trazer ofertas. Havia material suficiente, até mais do que suficiente, e a construção começou. Bezalel e seus assistentes fizeram as cortinas do tabernáculo. 10 cortinas de linho fino com bordados de querubins em azul, púrpura e carmesim. Fizeram as 11 cortinas de cabelos de cabra para a cobertura. Fizeram as coberturas de peles de carneiro e peles finas. Fizeram as tábuas de madeira de acácia revestidas de ouro com suas bases de prata, as barras de sustentação, o véu bordado com querubins e a cortina da entrada. Cada peça foi feita exatamente como Deus havia ordenado. Êxodo 37, a arca, a mesa e o candelabro. Bezalel construiu a arca de madeira de acácia revestida de ouro puro por dentro e por fora, com sua moldura de ouro, suas argolas e seus varões de transporte. Fez o propiciatório de ouro puro e os 2 querubins de ouro batido nas extremidades, com as asas abertas, cobrindo o propiciatório e os rostos voltados um para o outro. Fez a mesa do pão da proposição de madeira de acácia, revestida de ouro, com todos os seus utensílios de ouro puro. Fez o candelabro de ouro puro batido, o tronco, os ramos, as taças em forma de flor de amêndoa, os botões e as flores. Tudo numa peça única. 7 lamparinas, com seus apagadores e bandejas, tudo de ouro puro. Fez o altar do incenso de madeira de acácia, revestida de ouro, com seus chifres, sua moldura, suas argolas e seus varões. E preparou o azeite sagrado da unção e o incenso puro e aromático. Cada objeto era uma obra de arte. Cada detalhe, um ato de devoção. Êxodo 38, o altar dos holocaustos e o recenseamento. Bezalel fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia revestida de bronze, quadrado, com seus chifres nos 4 cantos e todos os seus utensílios de bronze. Fez a grade de bronze com suas argolas e os varões de transporte. Fez a pia de bronze com seu suporte, usando os espelhos das mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Fez o átrio com suas cortinas de linho fino, suas colunas e bases de bronze, seus ganchos e varões de prata, e a cortina especial da entrada bordada em azul, púrpura e carmesim. Então veio o recenseamento dos materiais usados. O ouro usado em todo o tabernáculo foi de cerca de 1 tonelada. A prata arrecadada no censo do povo foi de cerca de 3,5 toneladas. O bronze foi de cerca de 2,5 toneladas, números imensos, mas cada grama havia sido dada de coração. Êxodo 39. As vestes sagradas e a conclusão da obra. Com os fios de azul, púrpura e carmesim, os artesãos fizeram as vestes sagradas para o ministério no santuário, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal artisticamente trabalhado, as 2 ombreiras, as 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos gravados. Fizeram o peitoral do juízo com as 12 pedras preciosas em 4 fileiras, cada uma gravada com o nome de uma tribo, preso ao colete com correntes de ouro puro e cordões de azul. Fizeram o manto do colete todo de azul, com romãs de azul, púrpura e carmesim na barra, e guizos de ouro entre as romãs. Fizeram as túnicas de linho para Arão e seus filhos, os turbantes, as toucas, os calções de linho e os cintos bordados. Fizeram a placa sagrada de ouro puro e gravaram nela as palavras, Santo ao Senhor. Então trouxeram tudo diante de Moisés,
O tabernáculo completo com cada utensílio, cada peça, cada detalhe. Moisés examinou toda a obra e viu que haviam feito tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. E os abençoou. Êxodo 40. O tabernáculo erguido e a glória do Senhor. O Senhor falou a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, erguerás o tabernáculo. Deus deu instruções precisas sobre como montar tudo, onde colocar cada peça, como ungir tudo com o azeite sagrado, como consagrar Arão e seus filhos para o sacerdócio. Moisés fez tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi erguido. Moisés montou as bases, encaixou as tábuas, colocou as barras, levantou as colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura por cima. Pôs o testemunho dentro da arca, colocou os varões e pôs o propiciatório sobre ela. Trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu que a protegia. Colocou a mesa e arrumou o pão da proposição. Colocou o candelabro e acendeu as lamparinas. Colocou o altar de ouro e queimou incenso aromático. Pendurou a cortina da entrada. Pôs o altar dos holocaustos na entrada e ofereceu o holocausto. Colocou a pia com água para lavar. Montou o átrio e pendurou a cortina da entrada. Moisés ungiu e consagrou tudo. Ungiu Arão e seus filhos e os consagrou para servirem como sacerdotes. Moisés havia terminado a obra, e então aconteceu algo que nenhuma palavra consegue descrever completamente. A nuvem cobriu o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar no tabernáculo porque a nuvem havia pousado sobre ele e a glória do Senhor o havia enchido completamente. Quando a nuvem subia do tabernáculo, os filhos de Israel avançavam em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não subia, eles não avançavam. Esperavam até que ela subisse, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e havia fogo nela de noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus havia chegado, sua glória havia descido, e o povo nunca mais andaria sozinho. Êxodo termina com uma cena que arrepia. Depois de tudo, a escravidão no Egito, as pragas, a travessia do mar, o pecado do bezerro de ouro, as tábuas quebradas e renovadas, os 40 dias no monte. Depois de tudo isso, a glória de Deus desce e enche o tabernáculo, tão completamente que nem Moisés consegue entrar. Isso é o que a glória de Deus faz. Ela não apenas visita, ela preenche. Ela não apenas aparece, ela transforma. O rosto de Moisés ficou radiante depois de estar na presença de Deus. O tabernáculo foi tomado pela glória depois de ser consagrado. E o povo passou a ser guiado por uma nuvem de dia e por fogo de noite, a presença visível de Deus no meio deles. E sabe o que isso significa para você hoje? A mesma glória que encheu o tabernáculo quer encher a sua vida. A mesma presença que guiou Israel pelo deserto quer guiar os seus passos. Mas assim como o tabernáculo precisou ser construído, ungido e consagrado, a nossa vida também precisa ser entregue a Deus, peça por peça, detalhe por detalhe. Quando você entrega sua vida a Deus, Ele não apenas passa por ela, Ele a preenche com sua glória. E uma vida preenchida pela glória de Deus é uma vida que nunca mais é a mesma. E assim chegamos ao fim do livro de Êxodo, uma jornada incrível do cativeiro à liberdade, da escravidão à presença de Deus. Que tudo o que foi dito aqui plante algo poderoso no seu coração. Se esse vídeo te abençoou, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa passagem. Adoro ler cada comentário de vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho e faz parte dessa família que ama a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo o que você colocar à mão.
Até a próxima.